Momentos atrás, o Palácio de Buckingham anunciou o falecimento de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Embora os eventos após sua partida tenham sido amplamente documentados, pouco se sabe sobre os acontecimentos que antecederam o falecimento da monarca. Hoje vamos mudar isso, apresentando 20 revelações sobre os últimos dias e as derradeiras horas da rainha. Número 1. Saúde em declínio. A rainha já vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo antes de falecer em 8 de setembro de 2022. Aliás, o ano de 2022 foi particularmente desafiador para a monarca no que diz respeito à sua condição física. Em fevereiro daquele ano, ela testou positivo para a Covid-19. Apesar dos sintomas leves, a notícia gerou apreensão em todo o Reino Unido. Elizabeth estava totalmente vacinada, incluindo a dose de reforço, mas tinha 95 anos. O que a colocava em uma faixa de risco. Diante disso, a família real optou por reduzir os compromissos da rainha, permitindo que ela assumisse apenas funções leves no castelo de Windsor. Infelizmente, nem mesmo o cuidado redobrado conseguiu resolver todos os problemas da monarca. Número 2. Viúva em luto. Além da idade avançada e da saúde fragilizada, a rainha também enfrentava o peso do luto. O príncipe Philip, seu marido por 73 anos, faleceu em 2021, aos 99 anos. A perda do companheiro deixou a rainha profundamente abalada. Mesmo sem abdicar de suas responsabilidades reais, ela passou a cumpri-las com o coração partido. Muitos acreditam que o verdadeiro motivo de sua morte foi justamente essa tristeza imensurável. A hipótese se torna ainda mais crível ao sabermos que o caixão de Philip foi enterrado ao lado do da rainha, no mesmo túmulo real. O corpo do Duque de Edimburgo ficou guardado no cofre real por 1 ano, sendo transferido apenas após o falecimento de Elizabeth, para a Capela Memorial do Rei George VI, o local de descanso definitivo do casal. É como se a rainha tivesse planejado tudo. Por um lado, não suportava a ausência dele. Por outro, desejava fazer sua última jornada ao lado do homem que esteve com ela por toda a vida. Número 3. Comprometimento inabalável com suas funções. Mesmo enfrentando um período tão difícil, a rainha não deixou de cumprir suas obrigações. Após a morte do príncipe Philip, ela continuou realizando suas tarefas diárias como chefe da monarquia, o que por si só já é admirável, considerando tudo o que estava passando. No entanto, no fim, o cansaço venceu. Em março de 2022, a rainha precisou se ausentar da abertura do parlamento pela primeira vez em 60 anos. Na época, ela começou a enfrentar dificuldades de locomoção e, por recomendação médica, decidiu não comparecer. Assim, a responsabilidade de ler o discurso recaiu sobre os ombros do então príncipe de Gales. Curiosamente, as únicas outras vezes em que Elizabeth II faltou à abertura do parlamento foram quando estava grávida do príncipe Andrew, em 1959, e do príncipe Edward, em 1963. A rainha quase nunca deixou de cumprir seus compromissos e chegou a ser vista em público apenas 2 dias antes de sua morte. Inclusive, em seus últimos dias como soberana, ela desempenhou uma de suas tarefas mais importantes. Demitiu o então primeiro-ministro Boris Johnson e nomeou Liz Truss em seu lugar. A ex-primeira-ministra descreveu a rainha como lúcida e focada durante sua última audiência. Ela usava uma bengala, mas parecia estar bem. Curiosamente, essa cerimônia ocorreu no Castelo de Balmoral, na Escócia, em vez do Palácio de Buckingham, como tradicionalmente acontece. Fontes próximas afirmaram que, ao nomear a nova primeira-ministra, a rainha sentiu que havia cumprido tudo o que era esperado dela. Era como se tivesse arrumado a casa e estivesse pronta para descansar. Número 4. Últimos dias no Castelo de Balmoral. Muita gente não sabe, mas a rainha passou seus últimos dias no Castelo de Balmoral, na Escócia. Desde 21 de julho, ela estava hospedada na propriedade. Alguns especialistas reais acreditam que ela escolheu aquele lugar por causa das lembranças afetivas que guardava. De acordo com relatos, Elizabeth manteve-se ativa até o fim. De passeios com primos a assistir ao seu meteorologista preferido, ela seguiu com sua rotina. Fotografias desse período confirmam o que se dizia. A monarca parecia estar aproveitando a vida. Um fato curioso chamou a atenção de todos. Durante um jantar com os primos da linhagem Bowes-Lyon, ela avisou que a refeição seria informal, dispensando os trajes de gala e gravatas pretas.
Até mesmo as gaitas de fole, tradição constante, foram dispensadas naquela noite. Essa quebra de protocolo, vinda de uma rainha tão conhecida por sua formalidade, causou surpresa. Mas, no fim das contas, ela era a rainha, e o que ela queria, ela conseguia. Parece que em seus últimos dias ela buscava o conforto de Balmoral, movida por sua paixão pela Escócia e pela forte ligação com aquele local. Número 5. Liz Truss foi a primeira a saber. Infelizmente, o caos começou rapidamente em 8 de setembro de 2022. Liz Truss, recém-nomeada primeira-ministra, estava em pleno debate sobre a crise energética no parlamento, quando recebeu um bilhete ao meio-dia. Ninguém sabia, mas aquele pedaço de papel mudaria o destino da monarquia. Ao entender a gravidade da situação, Liz saiu do debate imediatamente, o que gerou confusão entre os parlamentares e o público. O que teria motivado sua saída tão abrupta? O que dizia aquele bilhete? Cerca de 20 minutos depois, o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado dizendo que os médicos da rainha estavam preocupados com sua saúde. O anúncio tentava acalmar os ânimos, afirmando que Elizabeth estava confortável em Balmoral. Mas, com a primeira-ministra deixando o parlamento e os rumores de fragilidade da monarca, o povo começou a desconfiar. Angela Rayner, líder da oposição trabalhista, também foi informada por meio de um bilhete durante o debate. Diante do burburinho, Liz Truss recorreu ao Twitter para tentar tranquilizar a população. Número 6. Rainha aproveita seu último jantar. Apesar da tensão que tomava conta dos bastidores, a dúvida na cabeça de todos era uma só. O que havia acontecido com a rainha? A última informação pública era de que Elizabeth estava bem em Balmoral. De fato, na noite anterior ao agravamento de seu estado, a monarca participou de um jantar luxuoso e até fez piadas, sem qualquer sinal de que sua saúde estava prestes a piorar. No entanto, durante a madrugada, seu quadro se agravou. Os cuidadores decidiram levá-la para uma unidade médica instalada no próprio castelo. Uma equipe de especialistas começou a monitorar sua saúde de forma contínua. Apesar de todos os esforços, a rainha não apresentava melhoras. Os níveis de oxigênio no sangue começaram a cair. E foi nesse momento que a realidade começou a se impor, tanto para a família real quanto para o povo britânico. Elizabeth II, a monarca com o reinado mais longo da história britânica, estava lutando pela vida. Enquanto isso, seus súditos aguardavam angustiados por notícias, mas havia um consolo. Ela não enfrentava esse momento sozinha. Número 7. Familiares comparecem. Com a saúde da rainha se deteriorando rapidamente, seus filhos e outros membros da família foram imediatamente convocados ao castelo de Balmoral. A família real se reuniu com urgência, e até mesmo os que estavam fora do país tomaram o caminho de volta para estarem ao lado da monarca. O príncipe Charles e Camila, então duquesa da Cornualha, foram os primeiros a chegar, já que o casal já se encontrava na Escócia. Em vez de irem de carro, optaram por embarcar em um helicóptero a partir da Dumfries House. A princesa Anne também já estava em solo escocês. A rapidez com que os familiares conseguiram chegar a Balmoral, por já estarem próximos ou por destino, pareceu quase obra do acaso, ou do destino. Número 8. Orações do público. Infelizmente, o estado de saúde da rainha só piorava com o passar dos minutos. Os membros da família real chegaram e a encontraram lutando para se manter viva. Nesse momento, o povo britânico também começou a perceber a gravidade da situação. Com todos os integrantes da realeza largando tudo para viajar com urgência, ficava claro que não se tratava de mais um susto passageiro. Como não podiam estar fisicamente com ela, os súditos fizeram o que podiam. Se reuniram do lado de fora do palácio de Buckingham. Ali, deixaram flores, acenderam velas e fizeram preces, com a esperança de que suas orações pudessem fortalecer a rainha. Alguns dos presentes pareciam já ter percebido qual seria o desfecho, mas mesmo assim permaneceram firmes diante dos portões do palácio, aguardando por qualquer atualização. Nem mesmo a forte chuva os fez ir embora. Número 9. Quadro se agrava. Apesar de todo o amor e apoio de seus súditos, isso não foi suficiente para reverter a situação da monarca. Os médicos seguiam tentando encontrar soluções, mas os indicadores clínicos da rainha pioravam a cada instante. Por volta das 15 horas, a esperança já era mínima. Mesmo assim, Elizabeth manteve sua dignidade e força, encarando seus últimos momentos com coragem admirável. Mas nem mesmo uma figura tão icônica conseguiu vencer a morte. Às 15 horas e 10 minutos,
O coração da rainha bateu pela última vez. O Dr. Douglas Glass, responsável pelo seu acompanhamento na Escócia, declarou oficialmente o falecimento, atribuindo a causa à idade avançada. A notícia abalou profundamente milhões de pessoas, mas, segundo o próprio médico, ele já havia percebido sinais do fim meses antes. Número 10. Código London Bridge is Down. Com o falecimento da monarca, mais membros da realeza começaram a chegar a Balmoral. O príncipe William desembarcou no aeroporto de Aberdeen às 16 horas, deixando a princesa Catherine e os 3 filhos no lar da família. William chegou ao castelo acompanhado do Duque de York, do Conde e da Condessa de Wessex às 17 horas. Já o príncipe Harry cancelou sua participação em um evento beneficente em Londres e seguiu para a Escócia, enquanto Meghan Markle permaneceu no lar do casal, o Frogmore Cottage, em Windsor. Curiosamente, a presença deles no Reino Unido para compromissos beneficentes foi uma coincidência do destino. O público só ficou sabendo do falecimento de Elizabeth 1 hora e 25 minutos depois do ocorrido, quando todos os familiares já haviam sido avisados. Segundo alguns relatos, Charles não conseguiu entrar em contato com Harry logo após o pouso em Aberdeen, às 18 horas e 45 minutos. Mas esses relatos foram posteriormente desmentidos. Harry chegou ao castelo às 19 horas e 52 minutos. Nesse meio tempo, o agora rei Charles III já havia feito sua homenagem pública à avó da nação. Enquanto os familiares processavam a notícia, a equipe do palácio trabalhava incansavelmente, contatando todas as pessoas necessárias. Toda a preparação e treinamentos acumulados ao longo dos anos pareceram insuficientes diante daquela crise real. Entre os contatados estavam o chefe do Estado-Maior de Defesa, o Palácio de Lambeth, os altos comissários dos 14 países sob o reinado de Elizabeth II e diversos primeiros ministros. O Palácio de Buckingham também hasteou sua bandeira a meio mastro, marcando oficialmente um dos dias mais sombrios da história recente do país. Número 11. O público lamenta diante do palácio. A multidão que aguardava ansiosamente por atualizações não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Horas de espera terminaram com a pior notícia possível, e à medida que a notícia se espalhava como fogo, muitas pessoas simplesmente não conseguiam reagir. Alguns ficaram em completo silêncio, atônitos. Outros choravam sem conseguir segurar as lágrimas. Para muitos, aquele foi um momento inesquecível. Sem saber o que fazer, a multidão se dirigiu ao Palácio de Buckingham, como se estivessem buscando consolo em grupo. Motoristas de táxi formaram uma espécie de guarda de honra ao longo do The Mall, deixando os faróis dos carros acesos como forma de respeito. O povo estava em luto. Nunca haviam vivido em um país sem a presença da rainha. Com o futuro incerto e o fim de uma era diante deles, até a própria natureza pareceu prestar sua homenagem. No fim da tarde, um arco-íris duplo apareceu no céu sobre o palácio e outro foi visto sobre o castelo de Windsor. De repente, o luto se tornou um pouco mais suportável. Em um gesto espontâneo e coletivo, vozes se uniram em coro para cantar God Save the Queen, o hino nacional britânico. A canção, símbolo de união, ecoou uma última vez no ar. Mesmo longe de Londres, a morte da rainha deixou o mundo inteiro em estado de choque. Transmissões foram interrompidas, manchetes mudadas às pressas. Todos os olhos voltaram-se para o Reino Unido naquele momento. Número 12. Operação Unicórnio. Agora que o mundo já sabia da morte de Elizabeth II, era hora de seguir com os planos de despedida. Sua partida deu início à Operação London Bridge, um conjunto de procedimentos prontos para serem ativados no caso do falecimento da monarca. Embora a rainha tivesse grande carinho por Balmoral, o castelo não era seu local de sepultamento. Por isso, a primeira fase do plano, chamada de Operação Unicórnio, foi posta em prática. O caixão da rainha deixou Balmoral no dia 11 de setembro, às 10 horas e 46 minutos, coberto com a versão escocesa do estandarte real do Reino Unido e adornado com uma coroa de flores. A princesa Anne e Sir Timothy Lawrence acompanharam o trajeto de 280 quilômetros. A procissão atravessou Aberdeenshire, Angus, Dundee, Fife e outras regiões, sendo recebida por longas fileiras de cidadãos desejando ver sua rainha pela última vez. Após várias horas de viagem, o grupo chegou ao palácio de Holyrood House às 16 horas e 23 minutos, onde o caixão foi colocado temporariamente na sala do trono. No dia seguinte, 12 de setembro,
o corpo foi levado até a Catedral de São Giles, onde permaneceu por um dia para que fosse realizado um culto de agradecimento pela contribuição da monarca à Escócia. Cerca de 33 mil pessoas foram prestar homenagem presencialmente. Após a vigília da princesa naquela noite, o caixão foi então transportado para Londres a bordo de um avião da Força Aérea Real, modelo C-17 Globemaster, e o estandarte escocês foi substituído pela versão britânica tradicional. Número 13. Exposição pública do corpo. Na próxima etapa da operação, o caixão foi transferido para o Westminster Hall. O Big Ben soou e tiros cerimoniais da tropa real de artilharia montada ecoaram ao fundo enquanto a procissão seguia do Palácio de Buckingham até o Westminster Hall. Integrantes das 3 forças armadas ficaram responsáveis pelo transporte e soldados do 1º Batalhão da Guarda Granadeiros posicionaram o caixão sobre uma plataforma no centro do salão. Um serviço religioso foi conduzido pelo arcebispo da Cantuária e pelo reitor de Westminster, com a presença de membros da família real. O corpo da rainha permaneceu no Westminster Hall entre os dias 14 e 19 de setembro. Durante esse período, foi vigiado pelos membros da Guarda Real e pela divisão doméstica. O local foi aberto ao público, que teve a chance de prestar suas últimas homenagens. Estima-se que 250 mil pessoas visitaram o caixão. A devoção dos súditos foi tamanha que a fila chegou a 16 quilômetros, com tempo de espera de até 25 horas. Aqueles que não puderam comparecer pessoalmente acompanharam tudo por meio de transmissões ao vivo. Na noite de 16 de setembro, o rei e seus irmãos realizaram uma vigília, e no dia seguinte foi a vez dos 8 netos da rainha. Número 14. O funeral de Estado. Após o período de exposição pública, a próxima etapa era organizar o funeral de Estado da monarca. Na prática, bastava seguir os planos já elaborados em consulta com a própria rainha desde a década de 1960. A grande responsabilidade ficou nas mãos do Conde Marechal. O Ministério das Relações Exteriores foi encarregado de enviar convites para 500 autoridades estrangeiras e chefes de Estado. O evento prometia ser de grande porte e importância internacional, então o Ministério mobilizou 300 servidores que atuaram diretamente da sede, apelidada de The Hangar. O dia do funeral foi declarado feriado nacional, com o fechamento de bancos e da Bolsa de Valores de Londres. As ruas foram limpas, trens extras disponibilizados, e o caixão foi levado até a Abadia de Westminster em 19 de setembro. A responsabilidade pelo transporte ficou com o carro de armas do Estado da Marinha Real. Durante a procissão, o sino tenor da abadia soou a cada minuto, totalizando 96 badaladas, uma para cada ano de vida da rainha. O caixão chegou ao seu destino às 10 horas e 52 minutos, dando início à próxima fase do cerimonial. Número 15. O dia do funeral. No dia 19 de setembro, às 11 horas da manhã, aconteceu o funeral de uma das figuras mais importantes da história mundial. O reitor de Westminster, David Hoyle, iniciou o serviço religioso com base no livro de orações comum de 1662. Liz Truss e a baronesa Scotland, secretária-geral da Commonwealth, participaram com leituras bíblicas, seguidas por um sermão feito pelo arcebispo de Cantuária. Canções como Like as the Heart, de Judith Weir, e Who Shall Separate Us, de James Macmillan, foram executadas, músicas que marcaram tanto a coroação quanto o casamento da rainha. À medida que o serviço chegava ao fim, foi tocado o toque militar The Last Post, seguido por 2 minutos de silêncio. Em seguida, o hino nacional foi cantado, e uma versão com gaita de fole de Sleep, Dearie, Sleep encerrou a cerimônia pública. Número 16. Procissões após o funeral. Com o encerramento do serviço religioso, a próxima etapa era levar o caixão da rainha até o Arco de Wellington, novamente sobre o carro de armas do Estado. Esse momento contou com a participação de 98 marinheiros da Marinha Real, algo que não se via desde o funeral de Winston Churchill, em 1965. A procissão seguiu passando pelo Memorial da Rainha Vitória, onde os soldados fizeram uma pausa para prestar uma saudação real. Ao chegar ao Arco de Wellington, o caixão foi transferido para o carro fúnebre oficial do Estado, que então iniciou o trajeto final em direção a Windsor. Lá, o veículo se uniu a outra procissão que se formara na estrada de Albert Road. Juntas, as duas caravanas, compostas por cerca de 1000 militares, seguiram até a Capela de São Jorge.
Milhares de pessoas acompanharam cada passo da jornada final, e até mesmo o pônei da rainha, Emma, e seus dois corgis, Sandy e Muick, estavam presentes, posicionados à margem do trajeto. Por fim, a procissão chegou aos degraus oeste da capela, onde o caixão foi conduzido para o interior do templo. Número 17. Cerimônia de sepultamento. Às 16 horas em ponto, teve início a cerimônia de sepultamento, com a presença do rei e de todos os membros da família real. O reitor de Windsor leu Apocalipse 21, 1 ao 7. As mesmas passagens lidas nos funerais dos avós da rainha, o rei George V, em 1905 e 36, e a rainha Mary, em 1953, além do funeral de seu pai, o rei George VI, em 1952. Na sequência, o reitor de Sandringham, o ministro de Crathie Kirk e o capelão do Grande Parque de Windsor conduziram as preces, acompanhados pelo coral da capela. Quando a cerimônia se aproximava do encerramento, a coroa do Estado Imperial, o orbe e o cetro foram retirados do caixão e colocados sobre o altar. Em seguida, após o último hino, o rei Charles se levantou e posicionou a bandeira da Companhia da Rainha dos Guardas Granadeiros sobre o caixão. O Lorde Camareiro, então, quebrou sua vara de comando e também a colocou sobre o esquife. Era o momento de baixar o caixão da rainha à cripta real. O mundo inteiro segurava a respiração enquanto assistia ao último adeus. O reitor de Windsor fez a leitura de um salmo e a oração final. O rei de armas da jarreteira declarou os títulos e honrarias da monarca. O hino nacional foi executado uma última vez, encerrando as cerimônias públicas. A cerimônia de enterro, propriamente dita, porém, foi privada, com a presença apenas dos mais íntimos da família. Às 19 horas e 30 minutos, Elizabeth II foi enterrada na capela memorial do rei George VI, onde já repousavam seu pai, sua mãe e sua irmã, a princesa Margaret. Após o sepultamento da rainha, o príncipe Philip foi finalmente transferido para descansar ao lado dela. O caixão da monarca havia sido preparado mais de 30 anos antes, feito com carvalho inglês e revestido com chumbo para garantir proteção contra a umidade. Com a missão cumprida, a rainha encontrou seu descanso definitivo. Número 18. O novo rei. Com a partida da rainha do povo, a responsabilidade de liderar a monarquia britânica recaiu sobre os ombros de Carlos III. O novo rei tinha um legado gigantesco a preservar. Era preciso conquistar a confiança da população e honrar tudo o que sua mãe representava. Felizmente, Charles demonstrou estar consciente do tamanho da missão. Em seu primeiro discurso oficial como rei, ele fez questão de homenagear sua mãe, dizendo que sua vida foi bem vivida. Uma promessa cumprida com o destino e uma perda profundamente sentida. Ao mesmo tempo, renovou a promessa de servir a nação durante toda a sua vida. Era o início de um novo capítulo. Número 19. Um olhar sobre a juventude de Sua Majestade. As homenagens prestadas à rainha durante seu funeral refletiram fielmente tudo o que ela representou para seu país. Elizabeth liderou seu povo com dedicação incomparável e grande sabedoria em momentos de crise. Mas ela não foi apenas uma soberana. Foi também mãe, avó e bisavó. Nascida Elizabeth Alexandra Mary em 21 de abril de 1926, ela inicialmente não era considerada uma candidata provável ao trono. Na linha de sucessão estava distante, e o público pouco sabia sobre ela. Mas o destino interveio em 1936, quando o rei George V faleceu. Pouco tempo depois, o tio de Elizabeth, o rei Eduardo VIII, abdicou do trono. Sem herdeiros diretos, seu pai assumiu como o rei George VI, tornando Elizabeth a herdeira oficial. Mesmo com esse novo status, manteve-se humilde. Atuou em funções públicas e até mesmo serviu durante a Segunda Guerra Mundial. Com o tempo, conquistou a admiração do povo. Em 1947, casou-se com o tenente Philip Mountbatten, em uma cerimônia realizada na Abadia de Westminster. 5 anos depois, aos 25 anos de idade, subiu ao trono após a morte de seu pai. Com coragem e uma imensa vontade de servir, Elizabeth abraçou a imensa responsabilidade de liderar uma nação. Durante décadas viajou pelo mundo, reuniu-se com líderes internacionais e apoiou mais de 600 instituições de caridade. Tudo isso enquanto formava sua própria família. Número 20. Enfrentando tudo com coragem. Mesmo enquanto exercia seu papel como mãe,
Elizabeth II nunca deixou de cumprir seu dever com o povo. Ela soube equilibrar com elegância a liderança da monarquia e a vida familiar. No entanto, governar não foi uma missão fácil. Se alguém perguntasse à rainha qual foi o ano mais difícil de seus 70 anos de reinado, ela provavelmente apontaria 1992. A própria rainha apelidou esse ano de Anos Horríbiles da família real. Naquele ano, o príncipe Andrew e Sarah Ferguson se separaram, assim como o príncipe Charles e a princesa Diana. A princesa Anne também se divorciou. Para piorar, o castelo de Windsor sofreu um incêndio. A rainha chegou a dizer que 1992 não era um ano para se recordar com prazer. O país também enfrentava uma recessão econômica. Diante de tanta pressão, Elizabeth tomou uma decisão histórica. Começou a pagar impostos sobre sua renda pessoal. Embora muitos tenham elogiado o gesto, ele não foi suficiente para reparar a imagem da monarquia diante do escândalo envolvendo Charles e Diana. Mesmo assim, a rainha perseverou. Em 2002, celebrou o Jubileu de Ouro. Em 2012, comemorou o Jubileu de Diamante. E em 2015, ultrapassou o recorde da Rainha Vitória, tornando-se a monarca com o reinado mais longo da história britânica. Até 2017, seguiu cumprindo suas funções normalmente. Após a aposentadoria do príncipe Philip naquele ano, ela decidiu reduzir seu ritmo. Em junho de 2022, comemorou o Jubileu de Platina e poucos meses depois nos deixou. Ao longo de sua vida, Elizabeth II demonstrou uma elegância e uma força incomparáveis. Deixou uma marca na história que perdurará por gerações. E assim encerramos a jornada da monarca mais longeva da história britânica. A rainha Elizabeth II não foi apenas uma figura de Estado. Ela foi um símbolo de estabilidade, dignidade e serviço inabalável. Durante 7 décadas, enfrentou crises, desafios e transformações no mundo com uma postura firme e uma graça única. Sua presença marcou gerações, e seu legado continuará ecoando nas páginas da história. Agora, com Charles III assumindo o trono, o Reino Unido entra em uma nova era, mas sempre carregando a memória viva de uma rainha que dedicou toda a sua vida ao seu povo. Obrigado por nos acompanhar nesta homenagem aos últimos momentos e à trajetória impressionante de Elizabeth II. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!